Hoje, meus amigos, trago para vocês as principais informações atualizadas da Compass. Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação de Paz 3 no dia que você está assistindo esse vídeo. A Compass, para quem não conhece, é uma empresa que atua no setor de distribuição de gás e outros setores correlatos ao gás natural. A companhia ela foi criada em 2020, mas antes, em 2012, o Grupo Cosan tinha feito a aquisição da Comgás, empresa que atua no estado de São Paulo com a distribuição de gás. Atualmente, a companhia conta com três grandes marcas: a Edge, a Comgás e a Comit. Vamos conhecer melhor essas marcas, essas empresas. A Edge é a responsável pela parte de infraestrutura de gás natural da companhia. Ela administra o TRSP, o Terminal de Regasificação de Gás Natural Liquefeito, localizado no Porto de Santos. Além disso, ela opera operações de biometano, compreendendo a planta de purificação verde Paulínia, fruto de uma parceria com a Horizon e com a São Martinho, a operação de gás natural liquefeito para empresas, comercialização de gás e toda a parte de infraestrutura de gás natural do grupo. Temos aqui um exemplo de um terminal de regasificação. O gás é armazenado, ele vem aqui do navio, é armazenado, guardado por um tempo e depois distribuído. Que é justamente essa a função de um terminal de GNL. Também é conhecido como terminal de regasificação ou central de regasificação. É uma instalação industrial cujo principal objetivo é receber o gás natural liquefeito, GNL, armazená-lo de forma segura e convertê-lo novamente em gás para ser distribuído à rede ou para consumo local. Porque você tem que fazer alguns processos químicos, alguns processos industriais para você poder armazenar esse gás, envolvendo aqui aumento, diminuição de temperatura. Isso muda as características do gás para facilitar o seu acondicionamento. A Edge atualmente está presente em 9 estados. Em todos os estados do Sul e Sudeste, Mato Grosso do Sul e no estado do Ceará. Por sua vez, a Comit é uma parceria da Compass e da Mitsui para investir em empresas do segmento de distribuição de gás natural. Ela tem, por exemplo, a Comit. Sempre vai ter a participação de 51% da Compass e a Mitsui 49%. Essa é a composição da Comit. A Comit, por sua vez, ela tem posições diferentes nas empresas que ela investe. Na Seg Rio, por exemplo, a companhia tem 37,4%. Na Nectar, em São Paulo, interior de São Paulo, oeste de São Paulo, ela tem 100% de participação, a empresa totalmente dela. A SC Gás, de Santa Catarina, a Comit detém 41%. A Sulgás, do Rio Grande do Sul, 49%. Compagás, 24,5%. MS Gás, a posição acionária detida pela Comit, 49%. Aqui vemos os locais de atuação. A companhia atua em todos os estados do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. E em São Paulo, chama atenção para essa parte aqui. Aqui é onde está o filé de São Paulo. Por quê? Porque boa parte do PIB do Brasil vem dessa zona aqui de São Paulo, que é justamente onde atua a Comgás. A Comgás é uma companhia listada na Bolsa de Valores. Fiz um vídeo recente analisando a Comgás. Ela tem suas ações Cgás 3 e Cgás 5. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor, só olhar lá na playlist de dividendos e empresas do setor industrial, já que a Comgás anunciou pagamento de proventos recentemente. A Comgás, para quem não conhece, é a maior distribuidora de gás encanado da América Latina, contando com aproximadamente 2.800.000 clientes e com uma rede de 23 mil quilômetros de gasodutos, atendendo 96 municípios. E nos próximos anos, próximos 10 anos mais ou menos, essa quantidade de municípios deve crescer ali para a faixa de 130, 140 municípios atendidos. A companhia atende municípios, por exemplo, vou botar aqui, Baixada Santista, Grande São Paulo, região de São José dos Campos, Campinas, Jundiaí, Rio Claro e outras cidades, responsáveis por boa parte do PIB do Brasil. A Comgás tem um porém para o acionista minoritário, mas para a Compass tem uma vantagem muito grande. A Compass detém boa parte das ações da Comgás e os acionistas minoritários eles detêm apenas 0,9% das ações da Comgás.
Com isso, de um total de ações de 132.520.000 ações, os acionistas minoritários detêm apenas 1.139.000. As outras ações estão todas nas mãos da Compass e, consequentemente, uma empresa com a liquidez muito baixa. 99,14% da Comgás pertence à Compass. E a Compass, meus amigos, é uma companhia relativamente nova. Ela estreou na Bolsa de Valores em maio de 2026. Suas ações foram precificadas a 28 centavos por ação. A companhia arrecadou pouco mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais e foi o primeiro IPO desde 2021. Então foi um tempo muito grande sem ter IPO na nossa Bolsa de Valores e a Compass quebrou esse jejum. Depois de estrear na Bolsa de Valores, algum tempo depois, a Compass divulgou seu resultado. A companhia teve um lucro de 382 milhões de reais, queda de 9%, no seu primeiro resultado divulgado após a oferta de ações no mercado. Quando vamos olhar os principais indicadores, a receita operacional líquida, ela cai até um pouquinho mais forte que o lucro. Ó. Enquanto o lucro caiu 9%, a receita operacional líquida caiu 25%, o lucro bruto subiu 5%, EBITDA alta de 2% e o lucro caiu de 420 milhões para 382 milhões de reais. Quando vamos olhar o endividamento da companhia, endividamento tranquilo, alavancagem mantido aqui próximo de 2 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, subiu de 2,1 vez para 2,2 vezes, leve aumento. Quando vamos olhar as ações da companhia, não tem um histórico muito grande. Aqui são poucos pregões. A companhia, desde que estreou, está com a leve queda de 2%, 3%. Por indicadores, a companhia, como só teve um pagamento de proventos e os minoritários não tiveram nem direito, né? Por enquanto, ela está com dividendo de 2%, PL de 15%, P sobre VP de 3 vezes. E o mercado ultimamente ficou muito, mas muito otimista com a Compass, meus amigos. O Itaú, por exemplo, iniciou nesses dias a cobertura para a companhia, vendo um potencial de alta de 40%. De acordo com o Itaú, a Compass está mal precificada pelos investidores e que ainda tratam o negócio como de baixo crescimento. Mas não é só o Itaú que está otimista, não. O Bradesco também está de olho na Compass e eles enxergam um potencial de valorização de 48%. A Gefires iniciou cobertura para as ações da Compass também, com potencial de alta de 38%, e na opinião deles é compra. E por fim, de acordo com alguns analistas, a arma principal, o principal trunfo da Compass não seria nem a Comgás, mas sim a sua empresa de infraestrutura, a ED, como nós vimos, já que a ED seria considerada a arma secreta da Compass, com alta de preços de combustíveis ocasionada pelo conflito no Oriente Médio, e com a guerra e o aumento do preço dos combustíveis, a companhia identificou oportunidades de aumentar a rentabilidade e a captura de valor no seu portfólio. Aqui temos o terminal, imagem do terminal de regasificação de São Paulo, que fica no Porto de Santos. E agora, vamos olhar aqui algumas informações dessa matéria. O aumento do custo do combustíveis e gás poderia ocasionar a redução da demanda, mas o CEO acredita que esse risco não deve ser tão alto. O impacto deve ser pequeno, porque não é só o gás natural que fica mais caro, outros energéticos também, afirmou o CEO Antônio Simões em teleconferência com os analistas. Vemos, por exemplo, tanto o gás natural quanto o biometano ficando mais competitivo em relação ao diesel, que deslocou muito mais o preço e deve continuar com o preço elevado mesmo com o fim do conflito. A expansão da ED. Quem chama a atenção do mercado é a expansão da caçula da holding, a ED, a empresa que atua no mercado livre de gás e que foi criada apenas há 2 anos. A divisão acaba de inaugurar uma planta de biometano, a Unebio. Ela produz gás renovável a partir de resíduos orgânicos, injetando diretamente na rede de gás natural. Além disso, começou a fornecer gás natural liquefeito para clientes fora da malha de gasodutos. Essa logística é feita a partir do terminal da companhia no Porto de Santos. Um navio ancorado no Porto de Santos e que consegue entregar combustível para consumidores finais dentro de um raio de 1.400 km via caminhão.
De acordo com os analistas, com a guerra e o aumento do preço dos combustíveis, a companhia identificou oportunidades de aumentar a rentabilidade e a captura de valor do seu portfólio. A Ed antecipou para o primeiro trimestre a venda de cargas para o mercado externo, que será entregue no restante do ano. Por quê? Ela identificou um preço melhor, né? Com o aumento dos preços dos combustíveis e da energia na Europa com a guerra, a Ed conseguiu otimizar o valor dessas cargas já no primeiro trimestre e também conseguindo preços melhores para o restante do ano, puxado principalmente pela Europa, de acordo com o Simões. Por quê? Porque a Europa era muito dependente de gás natural da Rússia. Eles quebraram isso, né? Agora a gente tem que procurar outros vendedores com esse preço mais barato. O Itaú tem preço-alvo na companhia nos R$ 35,00, o que dá um potencial de valorização. E de acordo com eles, a companhia reúne características de previsibilidade de caixa, típica de concessão de gás natural, aliada a uma avenida de crescimento ainda pouco refletida no preço. E o Bradesco, por sua vez, ele diz o seguinte, ó, os analistas escrevem que a empresa é sustentada por um modelo de negócios que equilibra a previsibilidade e forte geração de caixa com robusta oportunidade de crescimento. Preço-alvo nos R$ 37,00. E quando vamos olhar o preço das ações da companhia, o que nós vamos observar? O preço não sofreu tantas oscilações. Desde que foi listada na Bolsa de Valores, as ações da Compaz oscilam entre a sua máxima, que foi atingida apenas no dia de abertura do primeiro pregão, lá nos 28,37, 35, e desde então o preço vem oscilando bastante. Mas quando você vai ver o mais e o menos, ele está lateral. Próximo dos R$ 27,00 tem encontrado uma grande resistência dos vendedores e próximo dos 24 tem encontrado compra dos compradores. Aqui é uma região de interesse. Então o comprador está falando assim, ó, olha, aqui tá barato. E o vendedor está falando assim, aqui tá caro, aqui eu tô entrando. Por enquanto, não tem como você analisar muita coisa. Eu, inclusive, quero observar esses próximos resultados. Quando a companhia foi listada na Bolsa de Valores, poucos dias depois saiu o resultado. Mas eu quero ver como é que vai ser a Compaz após esse processo ou durante esse processo de reestruturação da Cosan e da Raízen, já que o processo de reestruturação da Raízen, empresa do grupo Cosan, ele vai se estender até o final de 2027. Vamos ver o quanto que a Compaz ela vai contribuir para esse processo de reestruturação do grupo Cosan e se ela vai ser afetada de alguma forma ou não. Além disso, a empresa nova, apesar de ser uma companhia de setor resiliente, porque ela tem receitas recorrentes, esse é o ponto forte. Busca empresa com um setor com empresas recorrentes, Compaz é uma boa dica para você ficar acompanhando. Mas eu prefiro ver as cenas dos próximos capítulos, movimento aí mais de interesse comprador, demonstrar interesse para um lado ou para o outro. E você? O que você aguarda da Compaz? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.